Deixa eu começar a gravar aqui. Pronto. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à defesa de mestrado do estudante Leandro Estrela. Estamos aqui com a banca, professor Cássius, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFBA, professor Alexandre, do Instituto Federal da Bahia. A gente já, desde a semana passada, já mandamos por e-mail a apresentação gravada de Leandro, da defesa, então a gente não vai haver necessidade da gente passar essa apresentação aqui agora, a menos que alguém tenha alguma ressalva e peça para fazer. E aí, nesse momento, eu pergunto a alguém aqui nessa plateia, sejam os ouvintes, no caso, nesse momento, temos aqui o João Paulo e o Gabriel, que queiram, de alguma forma, assistir novamente a apresentação, ou que não tenham assistido e queiram assistir, e aí, nesse caso, eu vou ter que passar. Caso não tenha nenhuma ressalva e não queiram assistir a apresentação, eu vou entender que todos já assistiram. O link está no chat, né? Eu já botei o link aqui e aí podem assistir. Então, a gente vai, a partir desse momento, continuar com a defesa, né? Imaginando que a primeira parte da defesa foi a apresentação e essa já aconteceu, e vai proceder com as arguições. Eu agradeço muito o convite, a aceitação do convite por parte dos professores Cássio e Alexandre. Muito obrigado pela disposição do tempo de vocês. Vou começar e vou passar já a palavra ao professor Alexandre, que é a pessoa de fora, né, externa, é o professor do IFBA, e depois para o professor Cássio. E aí, nesse momento, Alexandre vai fazer suas considerações do texto, né, e da apresentação que ele já assistiu. E aí, depois, eu vou passar imediatamente a palavra para o professor Cássio. Então, eu vou desligar minha câmera, meu microfone, e vou deixar somente a câmera de Leandro e a câmera de Alexandre ligada, e o microfone dos dois também. Então, tá gravando. Boa sorte, Leandro, e Obrigado, passa a Luciano. palavra para o professor Alexandre. Boa tarde, né, a todos. Eu que agradeço, Luciano, pelo convite, mais uma vez aí, certo? Agradeço também a Leandro também. Quero parabenizar pelo trabalho de Leandro. Eu acho que foi um trabalho que cumpriu com os requisitos aí de um trabalho de mecatrônica, né? É difícil a gente ver aí um trabalho com digamos, ainda que protótipo, mas um quase produto pronto, né? Que de alguma forma pode até ser utilizado aí para algumas aplicações, e envolvendo todos os elementos, né, de forma integrada da mecatrônica, né, a parte de eletrônica, de hardware, software, aquisição de dados. Não sei, me parece que não teve algum tratamento de sinal, mas poderia também ter tido algum tratamento de sinal, porque geralmente esses sensores já vem pronto, isso, né? Toda essa parte de condicionamento do sinal já vem pronto pelos sensores, mas você conseguiu fazer essa integração, e para mim isso é um ponto bastante positivo no seu trabalho, tá? Então eu posso dizer que eu encontrei muito mais pontos positivos do que, não digo negativos, mas que eu acho que você poderia ainda explorar mais no seu trabalho, tá? Então eu trouxe aqui alguns pontos, eu trouxe aqui algumas sugestões, tenho algumas dúvidas também, que algumas delas foram sanadas na apresentação, mas eu acho que precisaria estar melhor explicada no texto, porque afinal de contas é o texto que vai estar lá para aberto a público, né? E não sua apresentação. Se bem que agora com a gravação também vai estar, mas de qualquer forma acho que o documento mais acessado vai ser o texto. Então acho que você precisa ter, como minha sugestão, ter que explorar um pouquinho mais.
certo? Está tudo comentado no texto. Tem muitos comentários, muitas sugestões, alguns questionamentos, só que eu não vou abordar tudo por conta do tempo também, então eu selecionei alguns para a gente trazer para cá, eu selecionei os mais relevantes para a gente trazer para cá, certo? Sim. Bom, primeiro é o seguinte, aqui na página 3, no segundo capítulo da página 3, a gente está dentro da introdução aqui, né? Você falou dos conceitos de termografia, as aplicações e a motivação da sua proposta. E nesse parágrafo aqui, obviamente que de forma resumida, né? Você falou da sua proposta, porém que eu acho que alguns pontos você já deveria tratar aqui dentro, na introdução, ainda que você tenha falado detalhadamente isso depois, né? Mas eu acho interessante, como sugestão aqui, você já abordar de forma resumida aqui 3 pontos, né? O que foi feito para alcançar a redução dos custos, se existem algumas restrições no seu sistema, lá mais na frente a gente vê o que tem, né? Em relação aos sistemas existentes, e para quais tipos de aplicação seu sistema pode ser utilizado e, em termos técnicos, o que ele diferencia dos sistemas atuais, tá? Alguma coisa disso aqui, de forma detalhada, já foi colocado ao longo do texto aqui, mas eu acho que isso aqui já deveria estar já de cara aqui na introdução para o leitor já saber mais detalhadamente sobre a sua proposta, certo? Ou seja, resumindo, faltou aqui uma comparação resumida do seu projeto em relação aos projetos atuais, que não fosse apenas o custo, ok? Outra coisa que você fala aqui é que o custo aproximado do seu projeto foi de R$ 800, né? Eu não tenho certeza, isso aí é uma questão que eu levanto aqui para a gente, tá? Mas talvez com os custos de manufatura, né? Considerando os lucros de venda, etc., esse produto chegaria a um valor próximo do termógrafo mais barato existente. Se eu não me engano, 1.600 e alguma coisa, 1.700 e alguma coisa, né? Isso convertido do dólar para o real, né? Que também é uma comparação que eu acho que a gente não poderia fazer diretamente, mas considerando esse valor, talvez com esses custos aqui, né? Que eu coloquei aqui, talvez esse valor aqui chegasse próximo ao do termógrafo mais barato, né? E aí talvez fosse interessante você abordar aqui quais os pontos mais importantes que fossem valer a pena o uso do seu termógrafo em relação a esse termógrafo mais barato, né? Então, isso aqui só é uma questão que eu levanto, mas que não precisa ser respondida agora, tá? Mesmo porque pode ser que eu esteja errado em relação à minha colocação dessa proximidade de valor, né? Não sei se você chegou a pensar nisso, Leandro. Na verdade, eu cheguei a conversar com um colega de mestrado, que ele está desenvolvendo um produto também, mas em outra área, na área de comunicação sem fio, e, se eu não me engano, ele chegou a comentar isso, que na apresentação dele foi questionada essa questão da manufatura, se fosse entrar o custo de marketing, logística, essas coisas, possa ser que o produto ele tenha um valor maior. Mas como esse produto, a princípio, ele não tem, pelo menos agora, um valor comercial, eu resolvi na verdade, não teria parâmetro para se ter uma base de quanto ele custaria lá com o produto final, caso houvesse essa necessidade. É por isso que eu não cheguei a abordar ele como um produto de mercado. É um ponto a se pensar, né? Sim, Porque, sim, claro. como você coloca lá no que o seu projeto, a principal motivação é o custo, né? Então, é uma coisa a se pensar também aqui. Sim. Você fala também ali dos requisitos do projeto, né? Os requisitos não funcionais, baixo custo, praticidade, confiabilidade. Sim. Eu acho que essa parte de confiabilidade ficou um pouquinho óbvio, né? Porque o projeto deve apresentar um resultado esperado ao seu propósito, que seria a reprodução do objeto analisado a ser digitalizado,
para gerar uma imagem térmica. Bom, eu acho que qualquer projeto deve apresentar os resultados esperados, né? Então, acho que aqui ficou um pouquinho óbvio. O simples fato também de você gerar uma imagem térmica não garante a confiabilidade do sistema. Então, acho que você precisaria ter algo mais detalhado em relação a essa questão de confiabilidade aqui, tá? Seu objetivo geral também está parecendo mais um objetivo específico do que geral, né? Você tem vários objetivos, digamos assim. Então, acho que você devia ser um pouco mais sucinto, né? Dizer o que é, atacar logo o problema, né? O seu objetivo é desenvolver um termógrafo de baixo custo, né? Considerando tais e tais e tais aplicações. Pronto. O resto aqui é objetivo específico, né? Você já colocou alguns objetivos específicos aqui. Caberia também, alguns desses também tá aqui dentro, tá? Bom, mas isso aqui são detalhezinhos pequenos. Vamos lá. Sua contribuição também, acho que ficou um pouco repetitiva, está parecendo um objetivo. E um ponto que eu coloco aqui é o seguinte: você falou dos métodos de costura da imagem, né? E também da estrutura mecânica com 2 graus de liberdade. Isso não seria uma contribuição, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Porque isso aqui está parecendo mais um objetivo do que a própria contribuição. Então, você podia trabalhar, vender melhor o seu projeto aqui dentro, tá? Uhum. Isso aqui eu vou pular. Lá na página 14, na figura 2.5, você coloca, eu não sei se, né, essa imagem, essa figura aqui está contribuindo, contribuindo muito para o seu trabalho, uma vez que eu acho que esse esquema aqui é um esquema geral de qualquer sensor, né? Você tem um detector, amplificação do sinal, conversor analógico, digital e processamento, né? Então, eu acho que a única coisa que diferencia para um outro sensor qualquer é que aqui você está usando um detector infravermelho, né, e outro sensor você usaria outro detector. Então, se até que ponto essa imagem aqui está, como é que se diz, acrescentando muito ao seu trabalho, tá? E só uma outra observaçãozinha também em relação a isso é o seguinte, que você disse que o detector de radiação infravermelha, ele percebe essa radiação e converte em sinal analógico. A radiação já é um sinal de característica analógica, né? Então, na verdade, o que se faz aqui, né, é só questão de conceitual, tá, Leandro? Ele não converte em um sinal analógico. Ele, na verdade, converte uma grandeza física em outra grandeza física, né? Que seria a radiação em sinais elétricos, né? Isso, o sinal já vem analógico, continua analógico. Na verdade, é uma grandeza física convertida num sinal analógico. Um sinal analógico ele vai ter que converter para o digital, por conta do sistema. Não, mas na verdade o sinal de radiação já é analógico. Já é analógico. Então, na verdade, o que ele faz é converter uma grandeza física em outra grandeza física. Continua analógico, ele não está convertendo em analógico, né? Aí depois que ele é digitalizado para o processamento, tá? Mas é só questão conceitual mesmo. Nessa seção 2.1.7 de tecnologias, né? Acho que você poderia também ter explorado um pouquinho mais, porque aqui você basicamente fala de detectores, né? Acho que você poderia falar dos tipos de sensores aqui dentro, das suas tecnologias, né? Das suas restrições, etc. Né? Então, acho que você poderia também, como sugestão, poderia ter explorado um pouquinho mais. Ou então, você muda o título para, em vez de ser tecnologia, deixa eu ver aqui qual foi o título dessa. Em vez de colocar tecnologias, botar tecnologias de detectores, né? Porque aqui você basicamente está falando dos detectores. Ok? Porque basicamente sim, desculpa, Fábio. Sim, vá, tranquilo, pode falar. É porque basicamente um sensor térmico ele se distingue nessa característica, a detecção do infravermelho. Além disso, aí já vai acrescentando de empresa para empresa, trabalho para trabalho, isso varia muito.
Aí o que mais fica Certo. evidente numa tecnologia de infravermelho seriam os detectores. Fora isso, é que cada um se arruma como pode. Tem as questões de qual tipo de processamento, né, É condicionamento do isso, sinal, isso. etc., É isso. tecnologia, né, mas tudo bem. Essas informações eu não vi, Certo, não consegui. certo. Então, talvez fosse interessante você mudar O a título. seção, né, o título da seção, em vez de tecnologia, colocar tecnologia dos detectores, né, não sei. Também são sugestões, tá? Perfeito. Bom, tem uma questãozinha aqui que você coloca que os três tipos, eu acho que isso aqui é bastante importante de informação para o seu trabalho, né? E que eu acho também que poderia ter sido mencionado antes, que você fala que existem três vertentes no Sim. desenvolvimento de um termógrafo, né? E o seu termógrafo, ele está dentro da terceira vertente, que é a produção de sistemas com sensores térmicos, sem contato, né? Acho que você já poderia ter apontado isso antes, certo? Uhum. Porque isso é bem relevante para a informação do seu projeto, ok? Perfeito. Ah, vamos lá. Só um minutinho aqui, tá? Tem algumas coisas que eu estou passando aqui, porque também não é tão relevante, mas está apontado aqui no texto para depois você dar uma olhadinha. Perfeito. Certo? Lá na página 24, no primeiro parágrafo, logo no iníciozinho, Sim. você justifica o não, como é que se diz? Você justifica não ter um desenvolvimento dentro da primeira vertente, né, que é o desenvolvimento de um Sim. detector baseado em semicondutores, pelo seu alto custo. Isso aqui eu não entendi, porque assim, se você tem um alto custo no desenvolvimento de um detector, e o detector ele é parte integrante de um sensor, e o sensor é parte integrante da sua vertente, né, a terceira vertente, o seu produto também não seria de alto custo, né? E aí Aí, o meu questionamento aqui sim. é o seguinte: talvez o que você esteja querendo dizer aqui é que o desenvolvimento em baixa escala de um detector, né? Se você for É, desenvolver em baixa escala, talvez o custo seja elevado, mas em alta escala não, né? é porque, na verdade, quando se pensa num dispositivo semicondutor, não se pensa apenas na produção, mas no desenvolvimento do semicondutor em si. E isso leva a uma série de pesquisas, isso leva tempo, isso deve envolver muitos recursos a nível de pesquisa, P&D, essas coisas, para poder se gerar um produto, um detector semicondutor acabado. Aí, pelo que eu percebi nas minhas pesquisas, é que isso normalmente envolve institutos de tecnologias que desenvolveram essas tecnologias e tem outras empresas que querem essa tecnologia. Aí eles entram em acordo entre si, e fazem algum acordo e fazem a produção desse semicondutor. É isso que eu coloquei com relação ao alto custo dele. Não só a produção do semicondutor, mas o desenvolvimento dele todo. E Desde tem o toda a início da parte, pesquisa. e tem toda a complexidade também envolvida dentro Verdade, dessa linha verdade, aqui né? também. Uhum, Ah, outra coisa, uma coisa que eu senti falta aqui foi o seguinte. Deixa eu ver se é exatamente isso que está colocado aqui, tá? Ou se é mais lá embaixo que eu vou falar isso aqui. Peraí. Tá. Na figura 3.3, você exemplifica sistemas que estão dentro da mesma linha, da mesma vertente do seu, certo? sim, sim, sim. Eu senti falta de você fazer uma comparação do seu com esses sistemas. Inclusive lá embaixo, né, mais lá na parte de análise de custos, se eu não me engano, a gente vai chegar lá, Sim. né, se compara com as câmeras.
né? Sim, Você faz uma comerciais. comparação do seu sistema com as câmeras comerciais. Mas você aponta aqui no seu texto que já existem trabalhos também dentro da sua vertente, e eu não vi aqui, eu senti essa falta de você comparar, né, o seu trabalho com esses tipos de trabalho também. Entendeu? Perfeito, perfeito, entendi. No caso, essa comparação eu acabei colocando no artigo. Eu deixei no artigo. Tanto que foi uma observação de Luciano, mas eu posso colocar aqui também, se for o caso. É interessante, porque assim, se já existem trabalhos, né, que estão seguindo a mesma linha que você, tá entendendo? Sim, Provavelmente eles também vão fazer uma comparação com as câmeras comerciais também, né? E sim, com outros trabalhos dentro dessa vertente. É importante que você aponte no seu trabalho, porque inclusive alguns, pelo que eu estou vendo aqui na imagem, né, não dá para a gente entender quais as restrições do seu trabalho em relação a esses já existentes, por exemplo, né? perfeito, Porque assim, perfeito. porque vamos lá, o seu trabalho ele tem algumas limitações, óbvio, todo trabalho tem, né? Sim, Mesmo porque ainda é um protótipo. E algumas delas eu já posso apontar aqui que seria ele não é um dispositivo móvel, né? sim, Ele tem uma base fixa, ele escaneia a uma distância fixa, né? Ele tem um tempo de sim, aquisição de dados alta, ele tem uma limitação de região de aquisição, né? Aí minha pergunta é, esses outros sistemas têm essas restrições também, né? Qual o custo desses outros sistemas, desses outros sistemas? O que é que o seu tem de diferencial em relação a esses outros sistemas? Entendeu? Então seria entendi, importante entendi. você apontar isso no seu texto, tá? Perfeito, perfeito. Eu vou colocar isso. Na verdade, porque isso realmente ficou lá no artigo mesmo, mas é só trazer de lá para cá, sem problemas. Assim, Luciano, se eu tiver invadindo muito tempo aqui, você informa, viu? Aqui. Não, por enquanto não, velho. Ah, O tempo, a gente não delimitou muito, não. A gente não tem, na verdade, limite de tempo. Então, você pode ficar à vontade para fazer todas as suas observações. Como a gente ok. já fez a apresentação antes, eu Uhum. acho que cada um tendo até uma hora tá bom, né? Certo, certo. Não, não vou chegar a tudo isso, não. É adequada. Sim, Leandro. Agora, isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Sim, Você escolheu o Arduino Mega, né? sim. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira aqui, aí vocês me corrigem, por favor. A diferença do Arduino Mega para o Uno é a quantidade de portas, né? De entrada e saída. Ou tem mais, ou Não, é diferente, tem a quantidade de memória diferente, e, se eu não me engano, eu acho que o clock é o mesmo. o processador é o mesmo. O É, microprocessador é o mesmo. a velocidade de clock, se eu não me engano, é a mesma. O que muda, se eu não me engano, basicamente, é os periféricos, porta analógica, digital, porta de comunicação e a quantidade de memória. Porque Por exemplo, assim, se eu pego o programa que eu desenvolvi hoje e tento colocar no Arduino Uno, por exemplo, hum, ele usa 97% da memória dele. No certo. Arduino Mega ele chega a 20, 24, se não me Qual é a engano. diferença de custo do Mega para o Uno? Você tem de cabeça assim, mais ou menos? Não, não, não. É muito, Deve é ser, muito mais, não é muito mais, mas deve ele é, ser ele em é mais torno caro. de 3 a 5 vezes o preço do Uno, o Mega. O Uno não seria suficiente para o que está fazendo, não? Eu digo em termos para Ah, você reduzir ainda mais o custo, né, do seu projeto. pode ser que sim. O grande problema seria a quantidade de portas com relação aos drives do motor. Ah, Se eu não tá. me Porque engano, tem você. aqui, Era esse o tem questionamento. quatro, deve ter umas 12 portas aqui, cada drive. Aí o Uhum. Arduino Uno, creio que não iria suportar Não ia essa. suportar a quantidade de portos, tá? Então a gente Isso, isso, já justificaria o uso do Mega. do Mega. Certo. Lá na seção que você fala da estrutura, né?
da estrutura física, do dimensionamento, né? Na seção 4.2.1. E aí Sim, você faz o cálculo do centro de massa. Aí você tem sim. as equações 4.1 aqui. Você só considera o eixo X e Y, você não consideraria o Z, não? Profundidade, para Não, não, o não. cálculo do centro de massa? Não, para o centro de massa eu tenho que considerar algum eixo para poder estar calculando o momento de inércia. Nesse caso, eu me considerei o eixo X. Na verdade, seria o eixo de deflexão. É. Outra coisa que o W, você fala aqui na equação 4.1, que é o peso, né? O peso de cada parte pelo somatório do peso total. Só que aqui na tabela, você tá falando em área. Isso eu não entendi muito bem, não. É, porque na verdade não é peso Não é o peso de massa. Massa não é, vezes é aceleração. isso. Não é Seria o o peso peso, da um liga peso. do componente. Tá, É, tá. é mais ou menos como se fosse uma média ponderada com peso, alguma coisa assim. Sim, sim, É sim, relacionado sim. a isso. Eu Não, tinha entendido o peso como sendo massa vezes aceleração, mas agora ficou claro. não. Eu posso É, até mudar. É porque, na verdade, o conceito que, pelo menos quando eu fui procurar essa área, o conceito que foi dado foi isso, do peso. Esse conceito para se chegar ao centro de massa foi esse conceito que eu encontrei, na verdade, com hum, relação à somatória do W, que é a somatória dos pesos de todas as partes. certo, certo. É como se fosse, isso aí é como se estivesse representando uma média ponderada, entendi. Aí não importa qual seria a grandeza aqui, que no caso está sendo considerada a área, não é isso? Sim, Outra a coisa, área aí, sim, outra coisa que eu não entendi, sim. por que essa subtração com algumas partes para achar a ideia que eu tinha que seria uma. Você pegaria o centro de massa de cada parte, né? E o centro de massa do corpo como um todo seria calculado por uma média. É porque, na verdade, esse perfil, ele parece que é retangular, mas ele não é retangular, ele tem um formato de C. Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Aqui, não sei se está conseguindo ver, ele tem esse formato de C. Então, na verdade, essa área, estou calculando toda a área, Eu estou olhando menos aqui para a essa área de imagem. dentro. Agora ficou claro. Agora ficou claro. Você está subtraindo dessa área de dentro que, na Isso, verdade, não faz isso, parte do objeto. isso é a área total, é por isso que ele é Não, chamado não, de... agora ficou claro. É porque aqui, pela imagem, estava aparecendo que todo o corpo ele era retangular. Inclusive, eu não tinha nem entendido o que era esse perfil em C. Agora eu estou entendendo que é um C inverso, né? Ao contrário aqui. O perfil ele tem o formato de um C. Aí eu teria que ver Certo. como é o método dos corpos compostos, aí eu teria que pegar o corpo total e diminuir e reduzindo os corpos que Tranquilo, estão internamente. tranquilo. Agora ficou claro também. Bom, agora vem uma parte mais crítica aqui, que Sim. é o seguinte, para mim, né? No capítulo, deixa eu ver que capítulo a gente está aqui. Capítulo de Capítulo aquisição, 4. capítulo 4, Capítulo aquisição de dados, 5. não é isso? Sim. É o quinto. Isso. Na verdade é o quarto. Aquisição de É o dados. capítulo 4, Para mim é o seguinte, uma coisa você colocou no texto, né? E outra coisa você falou na sua apresentação, certo? Sim. E não ficou claro para mim o seguinte, qual é o processamento que é feito dentro do próprio sensor, porque o sensor você tem a parte de processamento também, né? Sim. Sim, E qual é sim. o processamento que você está fazendo dentro do Arduino? Pelo texto, eu entendi o seguinte. Para mim, pode ter sido uma interpretação minha, errada minha, mas pelo texto, eu entendi que o sensor já lhe dava a matriz com as temperaturas calculadas. E no meu entendimento, cada pixel do sensor, né, daquela matriz, 16 por 4, se eu não me engano, né,
ele já tinha um valor de temperatura já calculado e eram esses dados que seriam entregues para o microcontrolador. E aí a impressão que eu tive quando eu li o texto é que o microcontrolador só serviria de interfaceamento entre os atuadores e os sensores do seu dispositivo e o PC, né? Mas na sua apresentação você fala que o Arduino ele faz o cálculo da temperatura, né, utilizando uma biblioteca. Sim. Então ficou confuso para mim isso aí, entendeu? Então eu fiquei sem saber de fato o que é que o Arduino faz e qual é o tipo de processamento que já é feito pelo sensor. Parece que o sensor só faz condicionamento de sinal, né? Ele entrega os dados brutos e o microcontrolador que se vire. É mais ou menos isso? É basicamente isso. Esse dado de entrada, esse infravermelho é percebido pelo sensor. Essa informação infravermelha que é passada para o microcontrolador. Perfeito? Não é a temperatura, não é a matriz térmica final da temperatura. A matriz térmica final aí é produzida pelo próprio processamento do Arduino, utilizando a biblioteca específica do sensor. Que aí nesse momento vai existir uma comunicação entre o sensor e o Arduino, eles vão ficar trocando informações a nível de memória, registradores, para poder estar fazendo esse cálculo. Eu só vou pedir licença rapidinho, que eu vou acender a luz aqui, que eu acho que ficou escuro rapidinho, tá? Sim, sim. Bom, pessoal, desculpa aí. Ô, Leandro, eu acho o seguinte, eu acho que é importante você frisar aqui no texto, né? Como é que é feito esse cálculo de temperatura? Porque assim, você coloca lá na sua apresentação que você usou uma biblioteca. Tudo bem, Sim. você usou uma biblioteca. Mas essa biblioteca, qual é a técnica ou qual é o algoritmo que ela utiliza para inferir a temperatura? Entendeu? É isso. Aí, por exemplo, na imagem, na figura 4.21, ele tem esse processo de formação da imagem pelo sensor. Ele tem todos esses cálculos que é feito pelo sensor e o Arduino, essa troca. Mas entenda o seguinte, o sensor, ele lhe entrega uns dados que provavelmente devem ser valores proporcionais à radiação, não é isso? Sim, Mas sim, que, sim. de fato, aqueles valores não são a temperatura. Verdade. São valores Aí de sim. temperatura. Né? Mas como é Verdade, que essa verdade. conversão é feita? Porque o que acontece? Aí entra uma questão aqui que você fala também na apresentação e que você não toca aqui no texto, que é o seguinte, você fala que cada objeto, né, isso aí é físico, cada objeto tem um coeficiente de emissividade, né? E que a temperatura do ambiente, que tanto o coeficiente de emissividade quanto a temperatura do ambiente influenciam na resposta do sensor, né? Porque você tem que Sim. ter aquela troca, né? Para haver a radiação, você tem que ter uma Não diferença só, de temperatura. não só do sensor, mas do objeto em si, da emissão do objeto em si. Do objeto em si. Não, eu estou falando especificamente da emissividade do objeto. Sim. A questão é a seguinte, o sensor, ele tem internamente um sensor de temperatura. Então, ele Sim. consegue detectar a temperatura ambiente. Então, não tem problema. Né? Agora, como é que ele consegue dar uma resposta de temperatura, uma vez que cada objeto ele tem um coeficiente de emissividade diferente? Você está entendendo o que eu quero dizer? Como é que o sensor consegue perceber? Eu não sei se isso é o sensor, é o seu microcontrolador que Na leva isso. verdade, é o cálculo necessário para se produzir essa temperatura, a temperatura do objeto, no caso. Aí Uhum. existe uma série de variáveis dentro desses cálculos que estão embutidos na memória do sensor e isso, ele vai fazer essa interação, vai fazer esses cálculos. Aí eu Mas acho que é isso que você está sentindo falta, não é isso? mas assim, eu estou fazendo uma pergunta de leigo, tá? Sim, Porque eu não sou dessa área de termografia. Então, assim, eu acho que qualquer leitor aí também talvez teria essa dúvida. Qualquer leitor leigo também teria essa dúvida. Então, seria interessante, talvez, não sei se na parte de fundamentação teórica, não sei.
mas em algum ponto do seu texto você explicar mais isso, né? Porque, entenda, você tem uma variável que ela influencia no cálculo da temperatura. E como é que isso é levado em consideração nesse cálculo? Entendeu? Tudo bem, o sensor tem lá pronto. O sensor faz isso lá dentro. Né? Ele tem um módulo que faz isso. Né? Talvez seja até na parte de calibração, não sei. Ele tem os parâmetros que já vem calibrados de fábrica, tudo. Isso, mas seria interessante abordar isso, né? Seria perfeito, abordar isso. Certo? Perfeito. Isso aqui já falei aqui, só um minutinho, tá? Pronto. Vamos lá, vamos prosseguir. Também como sugestão aqui, na seção 4.4, você tem uma subseção 4.4.1, que é a parte de interface, né? Interface. É necessário você ter essa subseção? Talvez essa seção aquisição de imagem térmica, depois dê uma analisada, certo? Para ver se não melhoraria. Você tirar essa subseção e deixar tudo isso da 4.41 dentro da 4.4. Entendeu? Para mim, não. Como uma seção só. Como uma seção só, exatamente. Bom, outra coisa é o seguinte, que também não ficou claro para mim, é o usuário ter que informar essas temperaturas mínimas e máximas na interface. Por que essas temperaturas mínimas e máximas não podem ser as próprias temperaturas mínimas e máximas obtidas lá, agora com o conhecimento que você já deixou claro, obtidas lá das matrizes por um cálculo feito pelo microcontrolador. Né? O microcontrolador entrega as temperaturas. Sim, entendi. É porque, na verdade, eu quis deixar ele aberto. Eu, em vez de simplesmente forçar a só ter aquele mapa de cor fixo no mínimo e no máximo, eu dei a opção para o usuário para poder ele alterar. Isso é uma opção. Eu informo a ele que tem uma temperatura mínima e máxima, mostro a ele essa temperatura mínima e máxima. Se ele quiser seguir isso, ele segue. Se não, ele coloca a temperatura que ele quer lá. Tá, então isso seria para ele aumentar o contraste ou diminuir o contraste da imagem? Seria mais ou menos isso? Isso. Se ele na verdade, ele está reduzindo o contraste. Isso. Se ele sabe que a temperatura, por exemplo, de uma mão fica em torno de, sei lá, entre 25 e 35 graus, não tem... Ele quer, sei lá, só acentuar o contorno da mão ou alguma coisa assim, ele pode aumentar a temperatura máxima, diminuir a mínima, para poder fazer uma expansão do mapa de cor, do range do mapa de cor. Aí isso eu deixei em aberto. Eu poderia ter forçado a ele simplesmente não ter dado nada e dito que o mapa de cor dele vai ficar no mínimo e no máximo, mas como eu resolvi dar a opção, eu deixei o campo em aberto, para ele poder alterar caso queira. Uhum. Você fala que eu entendi isso na sua apresentação, certo? Que essa coisa aqui da distorção da imagem. Caso exista alguma distorção na imagem, por falta de alinhamento entre as imagens produzidas pelo processo de leitura do sensor, é necessário realizar um processo de análise para produzir novos pontos para criar uma nova junção entre elas. No texto, para mim, né, eu fiquei na cabeça que essa distorção era o sistema detectava essa distorção. Mas seria uma distorção percebida pelo usuário, não é isso? Isso. Aqui no texto, para mim, não ficou claro isso. Então, minha dúvida era essa. Como é que o sistema detecta essa distorção? Entendeu? Aí eu já vou pegar num ponto lá mais embaixo, não vai ser aqui agora não, em relação a justamente essa parte de binarização e essa parte de processo manual de escolha de pontos, né? E para mim também, talvez você pudesse explorar isso melhor, mas a gente chega lá, certo? Em relação aos custos do projeto, bom, como eu falei antes, né? Isso aqui eu já tinha mais ou menos dito para você. Eu senti falta de uma comparação com os sistemas que utilizam sensores térmicos sem contato,
né, que você falou que no artigo... Do capítulo 3, não é isso? Isso, que você falou que no artigo você colocou aí isso, mas aqui no texto não. Né? Eu acho que isso aqui seria interessante você ver os custos também desse projeto, desses projetos. Não sei se você tem acesso a esses custos, mas Alguns artigos eles colocam, outros não. seria interessante você também colocar aqui. Perfeito. Aí eu coloquei aqui que você faz uma comparação do seu sistema apenas com equipamentos, que são as câmeras de médio e alto custo, já que você está propondo um sistema nessa vertente, e como você apontou antes que existem outros sistemas também nessa linha, acho que seria importante essa comparação. Né? Sentir falta também aqui você considerar as limitações e restrições do seu sistema, como eu tinha apontado antes também. Isso é importante para fazer uma avaliação mais criteriosa dos custos. Por exemplo, eu posso estar enganado, tá? Mas parece que essas câmeras têm flexibilidade de fazer aquisição em campo aberto, não é isso? Tem, mas é aquela coisa, eu não sei o que eu vou detectar e não sei a confiabilidade que eu vou ter. Entendi. Por exemplo, Né? porque no momento que eu rotaciono a câmera, eu perco a sensibilidade dela. Eu não sei, na verdade, o que é que eu estou pegando. Uhum. Se eu tenho um Mas, enfim, objeto aí, mas independente disso, elas devem poder trabalhar em campo aberto, né? Agora, né, a gente não sabe qual a confiabilidade da resposta, né? Mas, e também tem, com relação ao campo aberto, tem a interferência do, vamos dizer assim, do sol, do infravermelho, do infravermelho solar. Ele pode interferir na temperatura também. porque assim, seria interessante levantar esses pontos para você ter uma justificativa melhor do seu trabalho, né? Uhum. Aí a pergunta que fica aqui é o que faz valer a pena o uso do seu sistema com um custo mais baixo e com essas limitações, entendeu? Então, você Perfeito. teria uma justificativa melhor aqui. Bom, vamos lá. Uma coisa bem crítica que eu achei foi em relação ao capítulo de funcionamento, tá? Crítico no sentido de dúvida, tá, né? Não é de que não é diminuindo o seu trabalho, não, tá? Não, perfeito, perfeito. Você fala que o sentido de leitura do sensor, né? Você tem um S deitado, onde você pega 3 regiões. Cada região você coleta 17 matrizes, não é isso? Sim, 17 imagens. E me parece não, existe uma interseção, existe um overlap entre essas imagens. Né? Uma sim, interseção, digamos, vertical entre essas imagens, certo? perfeito, E dessas 17 imagens, você forma uma imagem. Então, uma imagem para cada região, tá? perfeito. Eu senti falta aqui em você falar, né, como que essa imagem dessa região ela é formada por essas outras 17. Por exemplo, aí tem uma costura também, né? Porque Sim, você tem imagens sobrepostas. sim, E aí verdade. você fala da costura no momento de formar a imagem como um todo, dessas três. E você não fala da costura, qual é a técnica de costura que é feita para você formar essa imagem, digamos, essa subimagem, né? Essas subimagens, né? Que seriam as 3 imagens isoladas. Então eu senti falta disso, de uma explicação de como que essa imagem é formada por essas 17 imagens. Entendeu? Você não Perfeito, fala isso perfeito, no texto e não fala isso também na apresentação. perfeito. Então, você teria alguma resposta aqui em relação a isso? Não. É porque, na verdade, quando eu trato do princípio de funcionamento, na verdade, você tem razão com relação à falta dessa costura, mas, na verdade, implicitamente eu acabo informando. Na verdade, ficou
na verdade, informando porque eu conheço o trabalho daquela coisa, mas talvez para você tenha ficado difícil de entender essa costura vertical. Não, Ou mas porque quando eu assim, faço a. Sim, é, o dado dessas 17 imagens, né? Elas vão para o microcontrolador, não é isso? não, não, elas já estão no computador já. Elas já estão Ela aonde? sai do microcontrolador e vai para a interface. Sim, mas quem é que forma essa imagem única? Dadas essas É o 17, computador, a interface. A interface. é a interface que faz isso. Isso. Certo? Mas você não explica isso, você tá entendendo o que eu quero dizer? Você não explica como Perfeito, é que é perfeito. feita essa junção dessas 17 imagens, levando em Entendi. consideração que tem interseções entre essas imagens e que precisa também ser feita uma costura. Tá entendendo? Eu acho que faltou essa explicação aqui. Entendi, entendi. Como é que isso aqui é feito? Verdade, Ou verdade. simplesmente, se você já sabe qual é o, se você já sabe qual é o deslocamento, que é a metade. Se você considerar que é exatamente a metade da imagem, não sei se você fez isso, mas você corta a metade da imagem e junta com outra metade, né? Mas eu Sim, não é sei. isso. Isso não está sendo explicado aqui de Perfeito, forma entendi. Eu entendi, entendi. tangível. E aí é que eu não entendi direito como que foi essa análise estatística e probabilística e para que serviu essa análise estatística e probabilística dessas regiões de interseção. Isso aqui para mim ficou muito solto no texto e não deu para entender, não deu para entender qual o É motivo isso. aqui, Uhum. não deu para entender que probabilidade é essa e como que essa probabilidade foi calculada. Eu sei que a Perfeito. probabilidade uma medida de semelhança entre as duas Entre regiões. um espaço amostral, sim. Sim. Mas para que isso? É, Você fez isso? Se você é não. isso. Né? Sim. A minha impressão que eu tive é que isso aqui tinha sido feito justamente para fazer a costura. Né? Então isso aqui ficou É porque, solto. Uhum. É Pode porque, ir. como você comentou, o senhor comentou que existe um overlap entre eles, mas daquela coisa, como é que eu certificaria que realmente existe esse overlap? Eu sei que minha precisão no meu sistema é muito boa a ponto de eu conseguir ter um posicionamento de sensor, eu sei qual é o campo de visão do meu sensor, mas eu quero certificar que realmente existe uma região de semelhança entre uma leitura e a outra, entre esse overlap, essa região de semelhança entre duas leituras. Aí eu faço essa comparação estatística e probabilidade. No caso da probabilidade, eu usei como se fosse uma base de dados, um espaço amostral entre uma leitura e outra, as regiões de semelhança. Aí eu peguei a mediana de uma, a mediana da outra, transformei isso em um binário, em uma imagem binária, e fiz a comparação, verifiquei qual é a relação de igualdade entre uma região e outra. E a partir disso eu fiz a probabilidade dele. A chance daquele binário estar correto em relação à região, entre as duas regiões. Ou seja, você compara duas imagens binárias, se elas forem exatamente iguais, é 100%, seria isso? No caso, pixel a pixel, posição do pixel, a Isso nível aqui de não está muito, binário. isso aqui não tá muito claro aqui no texto, não. Né? Verdade, verdade. E também não está e também não tá claro o porquê disso. Né? Por que fazer isso? Né? Eu acho que você deveria melhorar um pouquinho isso aqui. Certo? Perfeito. Para mim, isso aqui Uhum. ficou solto no texto. Né? Isso aqui ficou solto no texto. E aí, pegando o gancho, na parte de formação da imagem, no texto, eu tive a impressão, mas aí, vendo a sua apresentação, eu vi que essa minha impressão eu estava errado em relação a isso, né? Que tinha que ter uma intervenção do usuário sempre, né, na escolha do ponto. Né? E aí eu tinha sugerido para você aqui alguns algoritmos que já existem de costura de imagem, né? Para que não tivesse essa intervenção do usuário, né? Porque assim, é chato você
ter uma resposta uma resposta parcial do seu dispositivo e você ter que interferir, talvez, com um processo até um pouco complexo para que essa imagem final seja formada, né? Mas eu vi lá na sua apresentação que isso só... Aqui no texto também tá, certo? Mas passou batido para mim. Que essa intervenção só seria feita se houvesse uma distorção, certo? Aí minha pergunta também seria o seguinte: essa intervenção, né? Será que é melhor ser feita em uma imagem binária mesmo? Isso é um questionamento que eu estou fazendo até para mim mesmo, entendeu? Perfeito. Porque a depender da imagem, se ela não tiver um contorno muito bem definido, no caso da mão, ela tem um contorno aqui bem definido, né? Uhum. Mas se você não tiver uma imagem com contorno bem definido, ela vai gerar vários falsos positivos aqui de regiões, né? Naquela análise de semelhança das matrizes de pixels, né, de vizinhança, ela pode dar vários falsos positivos. Então não é tão simples fazer essa escolha dos pontos em uma imagem que não tenha um contorno muito bem definido. Então talvez fosse melhor você pensar numa solução melhor em relação a isso, certo? Mas aí pode Perfeito, ficar perfeito. como um trabalho futuro, não sei, tá? Sim, sim, perfeito. Com Certo? relação a a detecção, inicialmente se pensou nisso, em detectar ele de forma automática, e se buscou algoritmos para poder realizar essa detecção de padrão, depois criar uma matriz homográfica e tentar fazer a costura entre uma região e outra. O grande problema é que todos esses algoritmos, pelo menos os que eu testei, nenhum deles trazia resultado, ou trazia resultado nenhum, ou trazia resultado extremamente desfavorável. Uhum. Como consequência disso, eu parei de tentar encontrar um padrão e tentar encontrar uma forma. E foi essa questão da binarização, da questão da forma da imagem. Não, Uhum. não pela busca de padrão, até porque, pelo menos no meu entendimento, é difícil encontrar um padrão, pelo menos a imagem nesse contexto, nesse sentido. Porque existe uma variação de leitura do sensor, e essa variação produz uma cor diferente. Sim, E sim. possivelmente o padrão de uma imagem básica possivelmente não teria o padrão da outra imagem, por mais que seja a mesma região. Você binarizando, você está reduzindo essa faixa né, de variação, digamos assim. Isso. Quando eu binarizei, a minha principal intenção, na verdade, não era reduzir essa faixa, mas encontrar uma forma. Sim. Mas o problema é que essa forma por contorno, né? Isso depende do objeto, né? Se eu estou trabalhando, Isso. por exemplo, Sim, com sim. um tablet, por exemplo, e se você não pegar a região toda do tablet, você não vai ter contorno. Ou Sim, talvez verdade, tenha, ou verdade. talvez tenha contornos, né? Pelas diferentes temperaturas, né? Que você vai ter lá naquela região. Mas é como eu falei, vai ser difícil uma escolha de uma região de contorno que não venha a dar muitos falsos positivos. E até mesmo para o Sim, sim. usuário conseguir identificar que aquele ponto que ele achou na outra imagem equivale ao outro. Né? Então aí teria Sim, que se sim. pensar numa forma melhor de se fazer isso. Nas Perfeito. limitações aqui, você coloca uma coisa bem crítica, né, que é a duração. São 13 minutos Sim. e 29 segundos para fazer essa Fazer a leitura mesmo. leitura. Perfeito. Você não pensou em, por exemplo, diminuir esse overlap entre as imagens? Porque você fala que você tem 17 imagens, né? Sim. Você não pensou em diminuir? Por que que você precisa, no deslocamento do seu sensor, pegar a metade da outra imagem da aquisição anterior? Não poderia ser menor, não, esse espaço? Tá É, entendendo? Porque poderia, aí a princípio poderia. você ia ter uma captura muito menor da quantidade de quadros, né? E esse tempo aqui iria reduzir bastante. Né? Então é uma coisa a se pensar também aí, né?
Perfeito. Porque eu coloquei meio a meio simplesmente para ter uma base de dados, um espaço amostral onde eu pudesse fazer essa comparação, mas eu posso modificar o programa e fazer e diminuir o número de quadros, como o senhor indicou. É possível sim. Mas eu coloquei esse meio a meio simplesmente só para fazer essa comparação, verificar essa semelhança, essa região de semelhança. Aí, quanto maior o número de dados, melhor para mim. É mais fácil de afirmar se existe uma semelhança ou não. Ok, Mas é Leandro, possível sim. essas são as minhas considerações. Mais uma vez, parabéns, tá? E eu agradeço mais Obrigado. uma vez aí a participação. Valeu. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Vou passar agora a palavra a professor Cássius para fazer suas considerações. Bom, primeiramente, obrigado, Luciano, pelo convite. Obrigado, Leandro, Eu que agradeço. também pelo convite. Então, vocês estão me escutando bem? Sim, Sim? sim. Sim, tá beleza. Tá ótimo. Uhum. Então, obrigado pelo convite. Foi bom, é bom participar da banca, né? E rever aí os colegas como Alexandre, nunca mais eu vi o Alexandre. O Luciano eu vejo mais. E também foi interessante pelo seguinte aspecto. Na verdade, atualmente eu trabalho com outra área, né? Na área de redes, mas como esse trabalho é bem experimental, é um trabalho prático, então esse tipo de trabalho é sempre bem interessante, porque a maioria dos trabalhos das defesas que eu participo são mais sobre simulações, trabalhos teóricos, assim, que ficam um pouco longe de aplicações, né? Então, quando você vê um trabalho com aplicação, é sempre muito gratificante, né? Então, eu gostei muito do trabalho nesse sentido, das aplicações, né? Que, na verdade, acaba se tornando um pouco mais complicado do que os trabalhos de simulações, porque quando você está fazendo experimentos e se dá alguma coisa errada, né? Então, para achar esse erro é muito mais complicado, né? Para você chegar lá, né? Às vezes depende de você comprar alguma coisa, ou então tem um pedaço de fio lá que está ruim e você não consegue identificar, né? Então, esse tipo de problema é comum em quem faz trabalho experimental, né? E às vezes é difícil você também mostrar, né? Você tem um trabalho grande, mas em certo aspecto, às vezes no meio acadêmico é meio difícil você comprovar que aquele trabalho também é uma inovação, que, que é uma coisa que você fez que é diferente, né? Então, nesse sentido, eu tenho algumas dúvidas que na verdade foram sanadas ao longo das perguntas que o Alexandre fez, mas outros ficaram, né? E algumas duas são mais no sentido, mais do fato assim dessa sua contribuição, Leandro, porque eu acredito que você, né, tem os próximos passos, né? Que talvez seja o doutorado, eu não sei quais são os seus próximos passos, mas que, que, que algumas coisas são importantes para a formação, né? Para a formação associada quando você faz o mestrado. Então, até de algumas discussões que você teve com o Alexandre, né? Discussões no sentido aí de dúvidas do trabalho, então surgiram alguns questionamentos, né, que eu queria te fazer, né? Não muito em relação ao texto, né? Eu peguei com você uma outra cópia hoje à tarde, porque eu vim para a Feira de Santana e deixei meu texto lá, né, no tablet. Eu estou com o celular aqui. E eu anotei algumas coisas. Anotei algumas coisas no texto
mas não vou falar muito sobre o texto agora, eu vou falar mais sobre essas questões que eu tinha na cabeça, que estava em dúvida e que surgiu agora também. Tá? Certo? Eu queria começar mais por esses questionamentos que foram feitos em relação à parte teórica. Mas antes de fazer perguntas especificamente, eu queria saber, você falou de um artigo, né, que vocês publicaram, que vocês estão publicando. Foi isso? Você começou com o Alexandre? Sim, sim, foi um artigo que foi submetido sobre essa dissertação, no caso. Tá, e foi submetido, está em processo de revisão ainda, não é isso? Isso. Tá. Mas você não, eu não vi, você não mencionou no texto, não, é isso? Não, né? A submissão? Não. Não. Tá. O artigo foi enviado para Latin American Transactions, né? Aquela revista, inclusive foi em português, porque eles exigem que o texto seja em português. Mas ele foi submetido somente deixa eu ver aqui, acho que tem 3 dias. Exatamente, tem 3 dias de submetido. 3 dias não, foi no início, foi segunda-feira. Desculpe. Segunda-feira passada, tem uma semana. Uhum. Não, não, eu perguntei porque eu fiquei assim na dúvida, poxa, em qual. Porque certamente tem as conferências e os jornais que o Luciano submete mais e os alunos dele, né, com vocês também submetem mais. Então eu fiquei curioso nesse sentido, em qual se encaixaria mais, entendeu? O seu trabalho. Por isso que talvez. A gente também teve essa dificuldade. A gente coloca lá. A gente também teve essa dificuldade, inclusive porque eu não. O trabalho de Leandro é um trabalho que não, inclusive, não se enquadra muito nas coisas que a gente faz lá no lab. Então, como ele fez uma espécie de produto, eu pensei, e aí eu estava dando uma olhada no em 3L Latin America, ele se enquadrava bem nesse journal, né? Ou então, talvez patentear, né? Não sei. Seja uma coisa interessante para esse trabalho. Pensou também nisso. Não é patentear alguma coisa nesse sentido. Bom, eu fiquei curioso justamente por isso, porque eu fiquei na dúvida dessa questão. E pegando nesse gancho, eu vou te perguntar algumas coisas, né? Que talvez eu acho que ficou faltando na parte teórica assim, do seu trabalho. Né? Essa foi minha grande dúvida, porque talvez essa parte teórica também, para você, é importante, como, né, para a sua formação, mas que talvez no trabalho bastasse só apontar, não descrever detalhadamente, certo? Porque o seu trabalho foi o mesmo trabalho experimental mesmo. Né? Mas eu quis fazer algumas perguntas a respeito da formação, né? Dessas coisas que não foram colocadas, mas que detalhadamente, mas que você teve que usar aí, né? E que você teve algumas conversou com o Alexandre sobre isso, né? Nas suas perguntas. Né? Você fez conversão AD no seu trabalho, não foi? Não, na verdade o sensor ele faz isso. Internamente a estrutura interna dele faz isso. Ele faz isso, mas o que é que você entende de conversão AD? Como é que seria uma conversão analógica digital? Na verdade, a analógica ele é um tipo de sinal que ele tem N variáveis. Como sistema digital, ele só possui dois tipos de compreensão a nível de dado, de informação, aí você precisa fazer essa transição entre aquilo que existe, onde existe muita informação para aquilo que tem pouca informação, a princípio. E aí que entra o tamanho do conversor. Seria, sei lá, 8 bits, 10 bits, 12 bits, que é o possível que o sistema digital consegue entender a nível analógico. Aí você tem essa transição entre o analógico e o digital, ele se faz através da conversão, AB no caso. Tá. Eu sei que você não estudou profundamente isso, né?
Sim, sim. mas talvez uma linha, bastava você falar bem assim, não, uma conversão analógica digital é um processo de amostragem, quantização e codificação do sinal, Sim, sim. certo? Talvez ficasse mais claro do que em alguns aspectos aí na sua dissertação. Aí teve algumas partes, assim, por exemplo, em que você, na sua discussão com o Alexandre, que você que ficou a dúvida entre o sinal, né? Se é um tipo de sinal que vai ser... Cássio? Pronto. Voltou. Se é um tipo de sinal físico, se transformando em um sinal elétrico, um sinal digital, um sinal elétrico digital, né? Aí ficaram algumas dúvidas nesse sentido. Como você está trabalhando com sensor, e você sabe a diferença, você podia me mostrar assim, será que não seria interessante falar sobre transdutor também? Qual a diferença entre transdutor e sensor? A questão do conceito do transdutor eu não lembro agora, não. Porque tem muito a ver essa questão do transdutor, né, com essas, principalmente com o trabalho que você fez, porque o transdutor pega uma grandeza física e transforma numa grandeza elétrica. E, geralmente é o sensor que pega essa variável, né? Ele mede essa variável, que é a variável física lá, e aí é o transdutor que pega essa variável física que vem do transdutor e transforma na grandeza elétrica. Né? Que a Gente, partir... eu posso interromper um pouquinho aqui só para... Desculpa aí, viu, se eu... como se diz, interrupção aí. Mas é porque, só para pegar o gancho aqui, Cássio, é o seguinte, hoje em dia, né, eu concordo com você, o problema é que hoje em dia, você não tem mais hoje em dia você não tem aquela separação entre sensor, transdutor, tá tudo junto dentro de um pacote encapsulado, né? Aí acaba chamando o sensor de detector, que na verdade seria o conceito de fato de sensor, que o sensor é aquele o sensor ele está fazendo o papel do que se está se conceituando de detector, né? Que é justamente ele não tem uma transformação direta da grandeza física real na grandeza elétrica, né? Ele pode ser um resistivo, um capacitivo, o que seja, né? E o transdutor é que pega esse gancho para transformar isso na grandeza elétrica. E depois tem a parte do processamento, do condicionamento do sinal, da amplificação do sinal, dos filtros, etc. Né? Só que tudo isso hoje em dia, você já encontra encapsulado e é o que se está se chamando hoje tudo isso de sensor, né? E aí acaba que os conceitos acabam confundindo aí. Alexandre, eu concordo com você, mas foi justamente por isso, né? Talvez por esses conceitos estarem tão agregados hoje em dia, né? Misturados e tal. Mas dentro disso aí é que você estuda, né? A parte de processamento de sinais, todas essas questões, né? Aí por isso que, como eu comentei no início com o Leandro, é por isso que eu pensei assim, em comentar essas coisas para o seu... do que você ia fazer no futuro, né? Porque provavelmente, se você partindo para um doutorado, aí você vai ter que se engajar mais nessa parte um pouco mais teórica, entendeu? De uma contribuição matemática mais nessa parte de processamento de sinais, desses conceitos que ainda existem, tal, porque que eu não queria, por exemplo, se for publicar numa revista
sensores lá mais tarde, né? Tem várias revistas de sensores aí e tal. Geralmente eles não querem só a parte experimental, né? Eles querem uma modelagem matemática, em que você, né, vai projetar um sensor lá, e você mostrou que com essa modelagem matemática você conseguiu projetar de uma maneira melhor, que é mais eficiente do que outras. Então por isso que eu te falei que eu te fiz essas perguntas, no sentido de, né, de que você vai precisar desses conceitos, né, das conversões, os processamentos de sinais, nessas coisas, que é um trabalho futuro, né? Não para isso. Eu acho que o seu trabalho agora está de acordo com o que, né, se espera, principalmente no mestrado, né, em mecatrônica e tal, e que talvez seja até mais interessante do que a gente faz lá na elétrica, né, que não tem tanta coisa prática assim, certo? Alguns professores fazem, mas não nesse sentido, certo? Mas eu senti falta disso, entendeu? Na verdade, da sua maturidade em questões mais de formalização matemática, porque eu acho que isso vai ser importante aí para o seu futuro, até a sua formação, né? Perfeito. Pô, passou uma moto aqui que agora... Bom, tem uma parte lá do texto, eu acho que foi na sua apresentação, eu acho que você fala um pouquinho sobre o mapa, aí é mais sobre o meu aprendizado, sobre um pouquinho sobre isso, sobre a parte de sensores aí, né? Que você tem um mapa de cores, né? Esse mapa de cor, não é? Então é nesse mapa de cor que você consegue identificar, né, a temperatura, não é isso? É isso, a variação, no caso. A variação da temperatura e tal, aí você tem... as aplicações que você colocou no final tanto na apresentação que você fez como no texto, aí você colocou algumas aplicações que foram mais aplicações de coisas de pequeno porte, por causa do alcance que tem o seu sensor, coisa desse tipo, né? Sim, a área Por isso que útil, você falou isso. que é uma aplicações de pequeno porte. E que uma distância pequena poderia ser uma mão, uma coisa assim desse tipo. Tá. Mas como é que a gente faria para expandir isso? O que você precisaria para ser uma aplicação de grande porte? É isso, a princípio, seria apenas uma mudança de algoritmo. No caso, a mesa, ele tem uma área útil maior, mas nesse projeto, aí eu restringi ele a uma área útil de 20 por 22. Mas isso não quer dizer que futuramente, alterando o algoritmo, alterando a forma como ele funciona, eu consiga acompanhar uma área maior. Porque, na verdade, ele tem. Ele consegue pegar uma área útil maior. Só que eu restringi a questão a uma área útil de 20 por 22. A princípio, a nível de projeto. Mas futuramente pode ser que essa área aumente, caso queira. Uhum. Diz uma coisa aí, sabe, mas uma curiosidade, outra curiosidade também, já que você trabalhando com isso e tal. Aqueles sensores que está muito na moda isso agora de pegar a temperatura, né? Principalmente do corpo humano. Tal. Aqueles termógrafos que tem eu acho que são termógrafos, né? Que tem no metrô, quando as pessoas passam para detectar a temperatura, porque Sim. ali também pega. Ali é um tipo de termógrafo, né? Ou Na não? verdade, é um termógrafo com um algoritmo embarcado, não no termógrafo, mas numa estrutura, no computador, num notebook, alguma coisa assim que faz essa detecção de temperatura. Uhum. Que vem baseado lá na direção da temperatura das pessoas para detectar se tem algum problema, né, com esse tipo aí de Isso, a codinha, nível de essas febre, de coisas. enfermidade, isso. Tal. E seria, basicamente, é o mesmo princípio, só que uma larga dimensão, né? Uma dimensão maior.
Ou não? Seria, por exemplo, esses sensores sem contato de baixo custo, eles usam a tecnologia que eles chamam de termopília, que é um tipo de detector de infravermelho. Esses comerciais, eles já usam o termorresistor, que é o bolômetro. Mas eles fazem a mesma coisa, a princípio. Pronto, mas se você fosse contratado amanhã para trabalhar numa empresa que fabrica, por exemplo, esse tipo de termógrafo de grande dimensão, tá? O princípio você sabe, é o mesmo, né? Você Sim, verdade. usaria coisas diferentes e você tranquilamente conseguiria, né, trabalhar em projetos desse tipo, não? Sim, o princípio ele não muda, ele é físico. Não tem para onde correr. Tá. Eu anotei alguma coisa aqui na versão que eu peguei hoje à tarde. Eu achei que você fez sua apresentação foi muito boa, gostei da apresentação que você gravou, certo? Acho que você apresenta muito bem. E também o seu texto, Alexandre fez alguns comentários que eu achei pertinentes. Agora, assim, em termos de organização, também seu texto tá muito bom. Eu gostei, você fez as figuras com muito cuidado, né? Fez tudo no LaTeX, o overleaf aí, né? Que deixa uma outra qualidade aí no trabalho, nas tabelas e tal. Então, eu vi que você foi muito cuidadoso nessa parte aí também, que são alguns desenhos aí são difíceis e você fez com todo cuidado. Então, isso é importante também, né? Porque é uma apresentação do trabalho, porque, como a gente falou do artigo há pouco, né? Se um revisor vai pegar o artigo e olha assim para a apresentação, ver que está mais ou menos, ele já revisa com outros olhos, né? Já fala, é a mesma coisa a introdução e conclusão do seu trabalho, certo? Então são coisas que você tem que tomar o máximo cuidado. Às vezes o revisor só olha a introdução e a conclusão para saber se vai, de fato, ler com cuidado, fazer uma leitura com cuidado do seu trabalho. Então, essas observações que o Alexandre fez em relação à introdução também, eu concordo com ele. Você poderia dar uma melhorada nisso, né? Porque aí Perfeito. você valoriza mais o seu trabalho, né? Você mostra qual a contribuição, né? Mas em termos de organização, assim, eu gostei. Eu acho que ficou bem apresentável. Está aí, parabéns em relação a isso. Eu não tinha muitas perguntas, na verdade, eu anotei algumas no material que eu vou passar para você, mas eu achei a tua apresentação, na verdade, a apresentação que você mandou o vídeo um pouco longa. Eu achei que não precisava 1 hora, não. Talvez no início você passou muito tempo no início, dá para diminuir um pouco ali aquela apresentação e fazer uns 30 a 40 minutos. Mas tudo bem, como estava gravada, né? A princípio a ideia seria essa, tanto que o Luciano ele chegou e contou isso, mas eu creio que foi muitos tópicos, muitos capítulos que acabaram tornando o vídeo longo, mas realmente ele está bem grande mesmo. Mas como foi gravado, então acabou sendo bom, porque você olha uma parte e volta, depois olha a outra. Sim, verdade. Está gravado mesmo, então não foi tão pesado assim. Cansa, eu só achei que se fosse isso. Se fosse agora ao vivo, aí ia ser um pouquinho longa, mas foi gravado, então tudo bem. Certo? Bom, mas eu vou mandar os comentários para você depois e era basicamente isso que eu queria falar. Obrigado aí pelo convite e parabéns pelo professor Cássio. Obrigado aí. Obrigado, Cássio e Alexandre. Tudo que vocês pontuaram foi muito pertinente, acho que ajudou bastante aí. Eu não vi Leandro anotando, mas de qualquer forma a gente está com aqui no bloco de notas, no computador. Aqui tem o computador aqui na frente. Joia. Pelo menos agora a gente... De qualquer forma, se não tivesse anotado, estava gravado, depois a gente pode dar uma olhada. Eu vou falar das minhas considerações do trabalho, né, como orientador.
o Leandro, ele foi bolsista, né, de mestrado. A bolsa dele terminou nos 2 anos, mas ele começou a trabalhar aí com essa parte térmica. A nossa ideia inicial era trabalhar com isso, com a parte térmica e fundir os dados com o 3D, ou seja, era a gente fazer uma construção de uma imagem 3D térmica, né? Esse era o objetivo inicial, né? E a gente tem uma câmera térmica lá no iVision, então a gente iria fundir com o Kinect, né, para trabalhar com isso. O Leandro, a formação de Leandro, ele é do Senai, né? Ele fez o curso de graduação dele foi lá no Senai, Cimatec. Então ele tem uma experiência muito prática nessa coisa de sensor, desenvolvimento de produto. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que era interessante a gente construir, né? Porque ele começou a construir, né? Então, na qualificação dele, ele já propôs esse trabalho. Acho que foi o Alexandre que estava na qualificação junto com o Yuri. Então, a proposta do trabalho já foi essa, de construção de uma... Não era nem uma mesa, né? Era um dispositivo portátil. Mas depois Yuri sugeriu que a mesa seria muito mais fácil, e aí a gente foi por essa ideia da mesa. Eu acho que um ponto positivo, Leandro tem vários pontos positivos, ele escreve bem, assim, tecnicamente muito bem, ele é um cara muito centrado na hora de trabalhar. A gente teve algumas interações ao longo do mestrado. A gente não fez, por exemplo, o que eu faço com outros alunos, com interação maior, da gente amadurecer o assunto e tal. Então, era muito assim, as interações eram, a gente conversava e ele já trazia coisa pronta, ele entendia bem o conceito. A gente teve, acho que 2 ou 3 revisões no texto, revisões longas, né? Em que eu simplesmente sentei com ele, conversei, e aí ele foi e alterou tudo. Acho que esse é um ponto bastante positivo, ele foi bastante produtivo ao longo do tempo. Como eu falei a ele, o conjunto da obra dele está muito bom, né? Eu acho que a construção desse protótipo cai bem para um mestrado em mecatrônica. Eu acho que ele é um bom, ele se adequou bem ao requisito de um trabalho em mecatrônica, o trabalho que ele fez, mas acho também que a parte de imagem ela está bem fraca, né? Assim, não é a praia dele, não foi. Também a gente não pode exigir que tudo ficasse muito bom, não tinha realmente essa parte final aí, ela ficou bem produto mesmo, assim, uma espécie de protótipo para mostrar o conceito de como é que isso iria acontecer. Eu concordo com todas as pontuações de Alexandre, acho que Alexandre e Cássio também fizeram pontuações muito interessantes, Cássio mais genérico, mas Alexandre ele foi mais nos detalhes e foi de fato contribuiu bastante, assim, bastante mesmo, né? O fato de colocar, por exemplo, sugerir que a gente coloque informações que estão espalhadas pelo texto já na introdução, apontar já na introdução que tipo de vertente o projeto se enquadra, né? Essa questão da conversão do infravermelho para a temperatura, desculpe, ela já realmente falta, né? Tecnicamente, eu acho que seria muito interessante que a gente tivesse alguma discussão dentro do texto. Agora, o texto também ficou muito longo, porque tinham várias coisas que precisavam embasar o que ele ia falar depois. Eu até queria dar uma cortada em um monte de coisa aí, mas depois eu vi que fazia sentido ele colocar alguma parte teórica aí, a gente conversou um pouco. Tem
a discussão da lei de Planck, mas até chegar à lei de Planck ainda tinha muita discussão, mas também acho que ficou um gap, né, entre a lei de Planck e o sensor, de fato, né, o que converte de infravermelho para temperatura. Então, eu acho que essa parte de temperatura mínima e máxima, realmente, eu também me passei, assim, uma coisa que a gente não tinha mais tempo, né, assim, Leandro fez os 2 anos, ele já está em tese, no 4º ano, né, de mestrado. Esse já é o 2º semestre do 4º ano, então a gente já iria estourar o prazo de todos os jeitos. A gente precisava passar régua e dizer, vamos para a banca, porque a gente precisa finalizar o mestrado, até porque ele passou muito tempo investindo aí no mestrado dele. Então, isso era importante que a gente fizesse isso dentro do tempo, né? Ele conseguiu aí uma extensão de prazo de mais 6 meses, além do ano que já tem, então foi para um semestre a mais dos 3 anos, então com a pandemia ainda teve mais aí um semestre, acho que agora a gente terminou, né? E é isso, então eu parabenizo aí Leandro, eu acho que ele fez um excelente trabalho. É claro que questões pessoais a gente nem conversou muito sobre isso, mas é claro que elas sempre influenciam na questão dos prazos e do nosso investimento de tempo no mestrado, mas acho que o trabalho que Leandro fez é bom, ele é um cara muito bom, um cara bem comprometido aí, né, no trabalho. A gente respondeu muito bem as minhas questões e é isso. Eu acho que era o que eu tinha que falar. Eu preciso, na verdade, agora pedir a vocês que saiam. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, que era mais fácil a gente sair. Mas aí, como eu sou o host, eu vou pedir para vocês saírem da sala e depois entrarem de novo, porque a gente precisa deliberar agora. Então, eu aviso, né? Todos que estão aqui estão lá no WhatsApp. E aí, quando eu terminar aqui, eu aviso. E aí, Leandro volta de novo, beleza? Perfeito. Tô saindo. Beleza. Pronto. Agora a gente precisa deliberar, né? O que é que vocês acham? Eu tenho algumas coisas para assinar, mas eu acho que a gente não vai conseguir assinar agora, né? Aí ele tem as opções de aprovado. Cadê, meu Deus? Aprovado aqui. Aprovado com restrições e reprovado, né? O aprovado com restrições é sempre aquela treta, né? Aquela coisa de se tiver uma coisa que está meio que reprovado e tal. Então, no fundo, a gente só tem aprovado e reprovado. Aí, o que é que você... Eu acho que está aprovado, aí você faz as correções que tiverem que ser feitas. Se você confere depois, né? Sim. Essas correções são sugestões. importantes. Acho que vocês deram sugestões muito boas. Acho que, de fato, eu concordo plenamente com Alexandre. Foi mais em detalhes aí, eu concordo plenamente com o que ele falou. Eu concordo com o Cássio, acho que aprovado também. Né? E não tem por que ser aprovado por restrição também, não. Né? Então, acho que é aprovado mesmo. Ótimo. Aí, eu também acho. Eu gostei do trabalho, eu acho o trabalho bem legal, diferente da maioria dos trabalhos que eu participo, entendeu? Por isso que eu perguntei algumas coisas teóricas assim, mas faz mais no sentido... Eu não sabia que ele tinha visto do Senai, né? Não, o trabalho realmente está muito mais bom. no sentido de... Mas o trabalho tá Ele levou quanto tempo? Quanto tempo foi que ele levou?
fazendo mestrado? Para fazer o trabalho. Ele está em 3 anos e meio. Então ele está. Assim, Isso aqui. Tá. Porque Mas ele ele parou também, ele teve que parar para trabalhar. Quando ele acabou a bolsa, ele teve que se virar nos trampos aí deu uma desacelerada. Ele deve ter feito tudo aí em 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, para 3 anos. é um E aí, trabalho grande para ser feito nesse tempo aí também. Tem que ser também, isso também é levado em consideração. sim, é verdade, verdade. Eu vou, na É verdade, difícil assim, achar aluno que tenha toda essa coisa prática, né? Que tenha toda esse, que saiba essa parte experimental e como ele foi eficiente, né, nessa parte aí. bom, ele É é difícil muito achar bom aluno que mexa muito em. em eletrônica, né? Ele é muito bom, ele é um cara que se ele tivesse mais interação, eu acho que faltou mais interação comigo, para a gente amadurecer mais. Então, assim, eu acho que essas questões, por isso que eu fiquei muito feliz, assim, de vocês levantarem essas questões aí, porque, de fato, contribuíram bastante com o trabalho. Eu acho que, inclusive, esse artigo que a gente mandou para lá, ele, na verdade, deveria ter vindo para a banca com o artigo já aceito. Mas aí, conversando com o Flávio, ele liberou o fato de ele só ter a submissão. Então, eu fiz questão de vir para a banca, pelo menos com a submissão. Mas eu tenho minhas dúvidas se de fato vai ser aceito. Assim, o I3 Elite América tem um fator de impacto bem pequeno, e geralmente ele é bem inclusivo para esses trabalhos de mestrado, de graduação. Mas aí isso vai impactar mais depois dele receber o diploma, né? Porque ele vai ter que ser aprovado na disciplina de produção científica. Mas aí eu acho que isso contribuiu bastante até para a gente, se a gente tiver alguma rejeição, a gente melhorar o trabalho e mandar para algum lugar. Porque basta que ele tenha uma conferência, né? Não tinha nenhuma conferência agora, nesse momento, que a gente pudesse mandar. E também ele não sei, eu acho que ele não sabe escrever em inglês. Aí a gente resolveu mandar essa, foi perfeito. Essa aí, 3L Leite América, eu espero que seja aceito. Porque é em português, e aí tá ótimo para ele. Mas é isso, eu tenho na verdade, os documentos aqui que, se fosse presencial, a gente assinaria agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês. Vocês podem, se vocês tiverem caneta digitalizadora, vocês podem assinar o PDF. Uhum. Você tem, Xande eu sei que tem, Alexandre eu sei que tem, mas eu não sei se Cássio tem. Você tem mesa digitalizadora? Eu acho que dá para assinar. Eu assinei No tablet, né? Um documento da banca de Flávio. Não, eu peguei meu computador aqui no meu PDF e assinou, não sei, uma de Flávio. Então acho que dá para assinar, sim. Beleza. Então eu vou passar para vocês. Para mim é tranquilo assinar. Para mim é tranquilo assinar. Pronto. Eu vou passar então primeiro para Alexandre. Alexandre assina e manda para Cássio. Aí Cássio assina e manda para mim. Aí por último eu assino. Agora eu tô sem a mesa aqui agora, exatamente agora. Não precisa ser agora não. No SIGA, né? É o quê? Tem uma assinatura do SIGA que você tem que assinar também, né? Tem. Mas tem uma coisa aí no SIGA que... Não, mas ali já na versão final, depois que ele fizer as alterações no documento. Aí tem que botar lá, mas o Alexandre também não assina o cigarro, nada, não. Ali é só com a gente mesmo. A gente, eu digo, aqui da Mecatrônica. Mas beleza, então eu vou mandar o documento, vocês assinam até sexta-feira, para ter bastante tempo aí, e a gente não ficar até sexta-feira. Vocês assinam. Eu vou mandar um documento, só que ele tá tudo num PDF só. Manda para Manda para o grupo que você criou. E aí, isso, pronto, vou mandar lá. Aí vocês fazem o seguinte, vocês só assinam a ata que tenha escrito aprovado, tá? As outras vocês deixam em branco. Aí mais adiante tem observações e sugestões. Essa parte aqui também vocês deixam e só fazem assinar.
certo? Porque aí depois eu assino e eu tento botar aqui de caneta no tablet, na mesa digitalizadora. Essa parte do lado de baixo do documento de lista de presença, aí depois eu peço, como está todo mundo aqui do iVision, aí eu peço para depois eles assinarem também. Aí as declarações, vocês já pegam a de vocês. Já está tudo aqui no mesmo documento, já tá todos os documentos já estão assinados aqui. Aí é só pegar na parte de vocês e pronto. Aí o resto é só isso mesmo. Beleza? Beleza. Então pronto, eu vou chamar o pessoal. Aí eu combino o seguinte, eu assino e passo para Cássio, não é isso? Eu assino, devolvo para o grupo, depois que eu devolver para o grupo, o Cássio pega e assina. Isso, exatamente. Beleza, então. Já estou chamando todo mundo aqui para voltar para a banca. Eu dar o veredito final e parar a gravação. Acho que foi boa assim, né? Assim, a banca, quando você já viu a apresentação, né? Inclusive porque você pode cortar depois, né? Não precisa ver tudo, por exemplo, estava muito grande a apresentação. E depois você vem e só faz a arguição, que eu acho que fica ótimo, né? Fica maravilha. Eu acho que a gente criou um novo conceito aí, né? Para as próximas apresentações aí. Vamos mais sair de casa. Apesar de eu estar até comentando aqui com alguém, a saudade, eu tenho saudade de pegar o carro e sair, pegar o trânsito para chegar, ir para o trabalho, ou para um momento desse de banca. Porque eu vou te contar. Eu acho que eu fiquei com saudade de ficar em casa, porque eu já estou me acostumando. Não, vai ter essa etapa. Essa etapa vai ter. Mas enquanto a gente estiver parado aqui na pandemia, nessa rotina aqui, é complicado. Bom, Leandro, parabéns, você foi aprovado. Precisa fazer algumas alterações. Aí o professor Alexandre e o professor Cassius vão mandar para a gente, né? Para aquele grupo lá, ou por e-mail. E aí você tem 60 dias para fazer essas alterações. E você pode pedir a homologação, só que para pedir a homologação da sua defesa, do seu documento, você precisa ter o artigo aprovado, tá? Então, é necessário que você tenha o artigo aprovado. Então, a gente precisa, de qualquer forma, você faz as alterações, espera o artigo ser aprovado para você pedir. Na verdade, eu tenho essa dúvida. Eu acho que talvez a gente possa já fazer a homologação, mas talvez acho que o que impede você de alguma coisa é de ter o diploma. Porque eu acho que você só não ganha, você pode homologar a dissertação no colegiado, deixar homologado, e aí, para pedir o diploma, você tem que ser aprovado em todas as atividades e disciplinas. A gente falta atividade de produção científica. Entendeu? Pronto. Então, parabéns. Aí, eu também esqueci, cara. Eu peço desculpas aí a João, a Luísa e a Gabriel. Eu tinha que ter aberto aí para a plateia fazer perguntas. Mas, se tiverem mais alguma pergunta para fazer, podem perguntar, viu? Peço desculpas. É a primeira vez que eu faço isso aqui online e eu estou ainda me acostumando aqui com o modelo. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fale ou cale-se para sempre. Pronto. Então, acho que ninguém tem pergunta, não. Então, antes que vocês saiam, eu vou parar a gravação. Então, a gente acaba aqui a dissertação, né? A dissertação do Leandro. E aí ele vai gerar aqui